Olha que coisa boa. Estou vendo o rosto do povo, ó. Glória a Deus e aleluia. Então, amados, eu queria hoje à noite conversar um pouquinho com vocês, né? Acerca de algumas coisas que Deus colocou ao meu coração ao longo de uns dias aí. Eu vim meditando. Deus veio falando comigo algumas coisas e eu queria compartilhar isso com vocês. A gente sabe que eu sempre começo as ministrações dizendo isso, mas é uma verdade, né? E a gente sabe que a gente está vivendo dias difíceis mesmo. Não é de hoje, mas os últimos dias estão ficando pior. E a Bíblia diz que vai ficar pior mesmo. Eles vão piorar. Os dias vão ficar mais difíceis, né? E a gente, como cristão e como igreja, a gente precisa saber discernir esse tempo. A gente precisa saber como nos mover. A gente não pode ser ignorantes acerca dos dons, acerca do mover, acerca da vontade de Deus, acerca da vontade do que Deus quer para a nossa vida, de como o Espírito Santo tem nos guiado, como igreja e como cristão. Então, a gente precisa saber se posicionar. E a gente tem ouvido muito, nesses últimos dias, mensagens falando a respeito disso, sobre se posicionar. E aí, às vezes, a gente pode ser que a gente não compreenda direito, ou a gente não entenda o que isso quer dizer. Alguns acham que se posicionar é para as redes sociais discutir religião, discutir sobre visão. E não é. Não é, de jeito nenhum. Nós estamos em um tempo que a igreja ela precisa se unir. Porque o inferno, ele tem se unido e eles não têm brincado, não. Disseram que Jesus era chefe dos demônios e Jesus disse assim, como é que eu expulso Beuzebu por Beuzebu? Porque se ali, entre eles, não houver concordância, ali eles são um reino dividido. Veja, o diabo entende que eles precisam ser unidos para que haja poder naquilo que eles fazem. E muitas vezes a igreja não tem entendido isso. A igreja tem lutado por besteira. Quando, na verdade, a gente precisa se posicionar para defender uns aos outros, não é assim? Levantar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Essa é a visão do reino, uns aos outros. Não é isso? E eu meditando sobre isso, eu ficava dizendo assim ao Senhor. Deus trouxe um texto no meu coração e eu não entendia o que era assim que Deus queria tratar e trazer. Eu dizia, meu Deus, sim, o texto eu estou entendendo, mas e o resto? É o quê? E Deus começou a trazer no meu coração e vinha ao meu coração dizendo assim, que nós estamos vivendo um tempo de coragem. Coragem. Do mundo. O mundo tem sido corajoso, entre aspas, para não dizer ousado. Sabe o que é que o mundo está fazendo sem nenhum pudor e nenhum temor? Eles estão se assumindo. O mundo tem se assumido. Em tudo aí que você pensou e que você... Tudo. Chegou o tempo em que o mundo está dizendo assim, isso aqui, quem disse a mim que isso aqui é errado? Quem diz para mim que isso aqui é pecado? Primeiro que já começou uma onda no mundo inteiro se pregando que pecado não existe. Não existe mais pecado porque Cristo levou sobre ele os nossos pecados. Então não existe mais pecado. E a gente sabe que um dos sinais do fim dos tempos é o engano. É um engano. Quando perguntaram para Jesus como vai ser esses sinais, como é que a gente vai saber quando é o fim? A primeira coisa que Jesus diz aos discípulos e o conselho que ele dá é, veja bem, para que ninguém lhe engane. Aí depois ele diz, virão isso. Mas a primeira coisa que Jesus fala é o engano. É sobre o engano. Então o mundo, ele está se assumindo. Se uma criança de 5 anos quiser mudar de sexo, deixa. Os pais não podem impedir. A lei é que os pais não podem impedir. É o que eles querem selar. Você entende? Então o mundo ele está criando coragem para se assumir. E a igreja se acovardando. E a igreja tem se acovardado diante de muitas situações. Por quê? Porque a igreja tem agora receio de falar contra pecado,
Como Vanessa citou hoje de manhã, tem ministrações no YouTube que eles já derrubaram, porque fala sobre pontos que eu não concordo, se é assim, X e acabou. Como eu disse para vocês da outra vez que eu ministrei, que um homem estava dizendo, se os crentes têm o direito de falar sobre Deus e faz disso uma religião, então os satanistas também têm o direito, porque o Deus deles é Satanás. Então, agora eles já começaram a criar escolas, eles já começaram a levar essas aulas para a escola. Não sei se foi nos Estados Unidos ou se foi, né? Em que eles estavam dando aula de bruxaria para as crianças. Uma imagem de um demônio bem grande na entrada, no shopping. Você está entendendo? O mundo está se assumindo. Rapaz, é assim e acabou. E a igreja se acovardando. Não pode. A gente não pode se acovardar. A gente precisa ter esse cuidado. Por quê? Porque o que a palavra nos instrui é que haja mudança de mente. A Bíblia diz que a gente precisa de mudança de mente. Mas o inferno quer que essa mudança seja para pior. Então o inferno agora ele está pregando para os crentes, querendo pregar para a gente, dizendo assim que isso é falta de amor. Ministrar sobre pecado é falta de amor. E agora o que eles estão querendo proibir é a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro racista, homofóbico e assassino. Porque na lei, naquele tempo, mandava matar, assassinar, tarará, essas coisas todas. E se você não tiver base nas Escrituras, você vai cogitar isso aqui. Você vai cogitar, rapaz, é mesmo, sabe por quê? Os bichinhos, né? É humano, são gente, a gente não pode. Aí, quando a gente olha, está a gente se compadecendo do pecado. Mas no sentido de aceitação. Você entende? A gente só precisa se assumir também. De que reino você faz parte? Qual o reino que você representa? Não é um reino de covardia. Não é um reino de intimidação. Não é um reino para você se esconder e dizer, isso aqui não é comigo. Isso aqui deixa que os maiorais façam. Sabe, amados, eu vou ler uma história para você. Se você quiser, você acompanha comigo. Senão, você só vai escutando. Mas eu queria te pedir hoje, em nome de Jesus Cristo, como diz minha irmã Patrícia, que você não se distraia, não. Evite. Evite mensagem no seu celular, bota em modo avião, depois você responde. Você não veio para cá para estar respondendo mensagem de WhatsApp, né? Então, eu vou ler algumas coisas aqui para você bem rapidinho e lá na frente eu vou entrar na mensagem com você, tá bom? Tem uma história que Deus começou a falar muito comigo em Êxodo 32, que é a história do bezerro de ouro. Não sei se vocês conhecem. Vou fazer uma leiturazinha aparentemente extensa, mas não é não, tá bom? Eu preciso que você preste bastante atenção no que nós vamos ler hoje. Vamos lá. Diz assim, Êxodo 32, verso 1. Amém? A história anterior fala que Moisés subiu para o monte para ouvir Deus, não é assim? Só que isso foi lá no capítulo 19, capítulo 20, por aí. E aqui nós estamos no capítulo 32. Então, ele demorou muito lá. E porque Moisés demorou muito lá, aí o capítulo 32 diz assim, o povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então, eles se reuniram em volta de Arão e lhes disseram, não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça. Eles estão dando uma ordem a Arão. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. E Arão lhes disse, tire os brincos de ouro que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu
derramou o ouro dentro de um molde, eu não sei onde eles acharam esse molde, mas estava lá, e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses, que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou para comer e beber e se levantou para se divertir. Ou seja, eles fizeram uma festa. Amém? Fizeram uma festa. O que eu acho interessante aqui é porque eu não anotei aqui a metragem do bezerro de ouro, mas não era um bezerro pingente, não. Era uma tora de bezerro de ouro tirado dos brincos do povo que andava no Egito, no deserto. Veja, era tanta gente, mas era um povo rico. Não era pobrezinho, não. Era gente rica, que andava com brinco de ouro. Foi tanto ouro que deu para eles fazerem um bezerro enorme. Você está aqui? Verso 7. Então o Senhor Deus disse a Moisés, presta bem atenção nisso aqui: desça depressa, porque o seu povo... Deus disse para Moisés, o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles me deixaram, já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram. E lhes ofereceram um sacrifício. Estão dizendo que estes são os deuses deles e os deuses que o tiraram do Egito. Eu conheço esse povo e sei que são muito teimosos. Meu Deus do céu. Aí Deus diz assim, agora não tente me impedir, pois eu vou descarregar a minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Aí aqui entra o intercessor Moisés. Veja só o que é que Moisés diz, verso 11. Moisés, porém, fez um pedido ao Senhor, seu Deus, e ele disse: Senhor, por que ficastes assim tão irado com o teu povo? Moisés joga a bola de volta para Deus. Deus disse: o seu povo que você tirou, se voltar contra mim. Ele: Senhor, por que o Senhor fica com raiva do teu povo? Moisés está dizendo: meu mesmo não. Esse povo aí é seu, representa você, meu mesmo não. Mas eu acredito que aqui o entendimento de Deus é o teu povo, porque fala de humanidade, sabe? Essa tua raça. Deus estava dizendo assim, pecado contra mim. Mas Moisés lembra a Deus, dizendo assim: Senhor, mas ele é o teu povo. Amém? Amém? Mas é o teu povo, Senhor, que tiraste do Egito com grande poder e força. Por que deixar, olha a estratégia de um líder. Preste bem atenção nisso. Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado, mude de ideia e não faça cair sobre o teu povo essa desgraça. Então Moisés diz assim a Deus: Senhor, você vai fazer isso com o seu povo? Você vai deixar esse povo morrer para que os egípcios falem mal do Senhor? Ele estava dizendo assim: você vai queimar seu nome, faça isso não, mude de ideia. Não é assim? Não faça isso não, Deus. Não dê motivos para ninguém falar mal de você não, Deus. Era isso que Moisés estava dizendo a Deus. Não dê esse gostinho não, porque vão falar do Senhor. Vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para morrer. Não dê esse gosto não, mude de ideia. Aí, nos versículos 13 e 14, aí Moisés vai lembrando a Deus, dizendo a ele: lembra dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó? Lembra do juramento que lhes fizeste? Aí lembra que prometestes que lhes daria aos seus descendentes toda aquela terra? Aí o verso 14, ele diz assim: então o Senhor mudou de ideia e não fez cair sobre o povo a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte, verso 15, carregando as 2 placas de pedras com os mandamentos escritos, escritos dos 2 lados cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas
e tinha gravado nela os mandamentos. Quem fez essas placas? Diga, o próprio Deus. Ok? O próprio Deus tinha feito essas placas. Moisés sobe para lá, Deus faz as placas, escreve nas placas e entrega para Moisés. Ok? Josué, o visionário, né, ouviu o povo gritando e disse a Moisés: estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Olha que coisa linda. O bichinho todo avivado, todo antenado, toda a visão dele. Eita, olha, eu estou ouvindo um barulho de guerra lá no acampamento. Aí Moisés disse: não parece barulho de vitória, não. Nem grito de derrota. O que eu estou ouvindo é gente cantando. O bichinho achou que só eles estão guerreando, estão na vitória. Moisés disse: não, estão dando uma festa. Eles estão dançando. Eles estão celebrando. Eles estão se divertindo. Amém? Verso 19. Quando Moisés chega perto do acampamento, que viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando, Moisés ficou furioso. Diga, furioso. Oxente, mas Deus não tinha ficado furioso. E Moisés tinha pedido a Deus para não ficar furioso. Só que, meu filho, Moisés não tinha visto, não, a bagaceira, não. Moisés não tinha visto com os próprios olhos, não. Mas quando ele viu o que fizeram, a Bíblia diz, aí quem ficou furioso foi ele. Moisés ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e as quebrou. Pronto, Moisés esquentou a mufa e pensou igual a Deus. Essa raça jogou no chão e quebrou as placas. As placas eram os mandamentos, era a mensagem de Deus para aquele povo. Perdeu a paciência e quebrou. Ok? Aí ele continua dizendo assim, verso 20. Então pegou o bezerro de ouro que ele havia feito, queimou no fogo e moeu até virar pó. Como ele moeu também não sei, mas está dizendo que moeu. E espalhou o pó na água. Em seguida mandou que o povo de Israel bebesse aquela água. Verso 21 diz assim, Moisés disse a Arão, o que é que essa gente lhe fez para que você a levasse a cometer esse pecado tão horrível? Aí veja a desculpa de Arão. Arão respondeu, não fique com raiva de mim, viu? Você sabe como esse povo é. Não fique com raiva de mim. Você sabe como este povo está pronto para fazer o mal. Arão temeu. Preste bem atenção nisso aqui. A Bíblia diz que Arão temeu. Alguns estudiosos dizem que eram mais de 3 milhões de pessoas. Era muita gente. Então você imagina, você fica sozinho no lugar do líder. O líder demora dias para voltar. O povo diz assim, a gente não sabe nem se Moisés está vivo. Ou a gente vai fazer agora outro líder. O povo não quis esperar. Eles não quiseram. Aí eles foram para Arão e disseram, faça um bezerro de ouro. Arão, com medo, diga, com medo, obedeceu. Quando eu li isso aqui, Deus falou comigo e trouxe uma frase ao meu coração dizendo assim, se você tiver medo das pessoas que você lidera, quem será liderado será você por elas. Se você tem medo das pessoas que você lidera, líderes, quem vai ser liderado por elas vai ser você. Porque você tem medo de corrigir, porque você tem medo de falar, porque você tem medo de dizer, porque você tem medo de dizer está errado. Saiba de uma coisa, quem vai guiar você é o povo. E na maioria dos casos, o povo está errado. Amado, deixa eu te dizer, você precisa de um líder. Você precisa de um líder. Quando você não tem um líder, você não sabe para onde você está indo. Você é presa fácil para o diabo. Você precisa de um líder. Você está aqui? Em Tiago 5,
Deixa eu abrir aqui bem rapidinho, que eu não quero sair daqui, não. Tiago 5, e verso 7, diz assim, ó. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aquele povo não quis esperar, aquele povo não teve paciência para esperar. Aquele povo decidiu criar um outro Deus, um outro líder e ser guiados por eles. E ali eles fizeram uma festa, e ali eles se banquetearam, mas aquele líder deles nem ouvia, nem falava, nem... E sabe, amados, muitas vezes, se você não estiver sendo guiado pelo Deus verdadeiro e deixar que outras coisas aparentemente, porque parece ser Deus falando, parece ser Deus guiando, mas são falsos deuses, você vai cair. Você vai esfriar e você vai cair. Se você não souber quem é o Deus a quem você serve, você vai ser levado por todo o vento de doutrina. Olhe para o seu irmão e diga, não faça outro Deus. E a gente se orgulha, porque a gente diz assim, não tenho. A gente bate no peito e a gente diz assim, eu não tenho, graças a meu bom Deus. E a santa palavra do Senhor, eu não tenho. Mas eu vou tocar de novo no mesmo ponto. Muitas vezes isso aqui, ó, corre o risco de ser um. Porque você não dorme sem ver e não acorda sem ver. O nosso primeiro bom dia deveria ser Bíblia e oração. Mas a gente quer saber quem ligou, quem mandou uma mensagem. Como é que está a vida do povo no Instagram? Que geralmente é uma vida falsa. Bem mentirosa. E a gente está se doendo por dentro porque a gente não tem aquela vida. Está lá, a pessoa tira a foto, cadê? Não vou falar não. Tira a foto de roupa, vou malhar. Aí, ó, quando desligar aquilo ali, vai lá no RX e como um hambúrguer bem grandão. Ninguém viu, só viu a parte do malhar. E diz, menino, como ele se exercita, né? Não, se exercita não. Escondendo as pochetes, tem um povo que esconde as pochetes. Enfim, conheço não, deixa para lá. Amém? Amém. Aleluia. Então o povo cansou de esperar. Cansou. Arão teve medo do povo. Moisés ficou furioso com o povo. Você entende isso? Vamos continuar a leitura? Eu parei aonde, vocês lembram? 22. Eu li Tiago, agora a gente volta para versículo 22 do capítulo 32, ok? Arão respondeu, né? Não fique assim e tal. Aí no 23 ele diz assim, ó. Eles me disseram, não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que sejam nossos líderes. Até aqui tudo certo, foi isso mesmo. Aí, olha o que aqui Arão diz. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro, tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu um bezerro. Ai, que mentira. Tu acha? Jogou lá e saiu um bezerro de ouro. Foi a desculpa que ele deu a Moisés. Moisés viu que havia deixado o povo completamente, viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle. Então, Moisés olhou e viu que Arão tinha sido, ele tinha se acovardado por causa da posição do povo. Sabe, amados, hoje nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo. Eu estava vendo umas ministrações do pastor André Valadão. Não sei se vocês conhecem, mas esse mês de junho, nos Estados Unidos, é o mês do orgulho, né? E aí ele começou a ministrar sobre o orgulho, que Deus não gosta do orgulho, só que ele colocou o arco-íris. Até onde eu sei, arco-íris pertence ao Senhor.
e nada mais. Mas tem uns que se apropriam. E aí começaram a bater nele com força. E eu digo a você, a minha admiração por aquele pastor só aumentou. Porque no tempo de hoje, o cabo precisa ser muito corajoso para ir contra tudo aquilo que o mundo quer arrastar e trazer para dentro da igreja. Amados, o outro rapaz, que eu não lembro o nome dele, eu até mandei as ministrações no grupo, André Fernandes, ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse assim: nós não estamos fechando a porta na cara do pecador. Nós estamos fechando a porta na cara do pecado. A gente não está falando contra o pecador. Nós estamos falando contra o pecado. Nilma, tem diferença? Tem. Tem. Tem diferença. Tem diferença e muita. Aí vem aquela outra história, né? Porque Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Verdade. Mas sabe, amados, a igreja é o lugar onde mais vai te orientar contra o pecado. Se você quiser continuar sendo pecador, problema seu, filho. É um direito seu, é a vontade sua. Agora, que você vai ouvir que pecado te leva para o inferno, você vai. Sabe por quê? Primeiro, não se considere, se você nasceu de novo, não se considere pecador. Porque você está cuspindo na obra da cruz. A Bíblia diz, se você diz que não comete pecado, você está mentindo. Cometer pecado e ser pecador é duas coisas completamente distintas. Porque pecador é aquele que vive na prática do pecado. Se eu perguntar aqui a você, quem vive na prática do pecado, você vai levantar sua mão? Sim ou não? Diga, não. Você não vai levantar sua mão. Sabe por que você também não vai levantar sua mão? Porque no céu não entra pecador. Então você não é pecador. Agora, você comete pecado, aí a pergunta é diferente. Aí você não pode dizer que você não comete pecado. Você não pode dizer. Foi o que a gente ouviu hoje de manhã. Você não pode dizer que porque alguém pratica o homossexualismo, mas você pratica a mentira, seu pecado é diferente do dele, é pecado do mesmo jeito. Então, o que é que você deve fazer? Não cometer. Fizeram uma pergunta para Billy Graham, se eu não me engano. Sei que foi um desses grandes homens de Deus, mas eu acho que foi ele mesmo. Perguntaram para Billy Graham, se você estivesse num quarto fechado com outra mulher que não fosse sua esposa, você pecaria com essa mulher? E aí eles disseram assim, para nossa surpresa, a resposta dele foi, com certeza. E o povo se escandalizou. Ele disse, é por isso que eu não entro no quarto. Pronto. Se entrar, filho, vai cometer pecado. Faz o seguinte, não entre. Não brinque com o pecado. Não brinque, porque a coisa mais certa que você vai saber na sua vida é quem brinca com fogo se queima. Pecado é destruição. Não brinque. Começa ali, devagarzinho, sem ninguém perceber. De repente, você está emaranhado por ele. Eu vi um rapaz, pegou as mãos de um homem, pegou uma fitinha. Sabe essas fitinhas de antigamente de amarrar pacotes? Ele deu uma volta e disse assim, abra suas mãos. Ele torou ligeiro, cara. Foi ligeiro. Oxe, isso é fácil demais. Ele disse, engraçado, né? No instante você torou, aí ele juntou novamente. Ele disse, o pecado é assim. Ele começou a dar voltas e dizendo assim, o pecado te alegra, o pecado te anima, o pecado te satisfaz, o pecado vai... Você está entendendo? O seu desejo. Ele foi dando várias voltas, mas de repente o pecado vai te enganando, você não vai vendo mais, você não sente mais perigo, você não sente mais que é pecado. Aí ele enrolou tanto, ele disse, agora solte. Se eu não consigo não, ele disse, pronto, é isso aqui que o pecado faz com você. Ele é sutil. Ele é enganador, ele vem que nem como você come papa quente, pelas beiradas.
Agora chega um ponto, filho, que quando você quiser sair, só o sangue do Cordeiro para te tirar de lá. Por isso que você precisa do Senhor, todos os dias na sua vida. Não é aqui, ó, de domingo a domingo, não. Deixa eu te dizer uma coisa, ó. Se eu beber essa água somente aqui, dia de domingo, quando eu subo aqui em cima, eu vou morrer de sede. Assim é a nossa vida cristã. Se você só escuta a palavra quando você vem no domingo na igreja, você vai morrer de sede. Você vai esfriar. Você vai procurar. Meu Deus, que vazio. Está tão assim, está tão sem graça. Vai ficar sem graça mesmo. Aí a gente corre para onde? Redes sociais. Porque o mundo lá fora é tão atraente. E de repente está achando comum. Um homem se beijando com outro homem. A menininha que se declarou. E a gente achando tão bonitinho. É desse jeito, filho. Não vou nem alisar, não, porque é assim mesmo. Amém? Glória a Deus. Agora pulo lá para o verso 30. Estou correndo, mas vai dar tempo de falar tudo. Verso 30 do capítulo 32 diz assim, ó. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um pecado horrível. Porém, agora vou subir outra vez. Diga outra vez. Vou subir o monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que ele perdoe o pecado de vocês. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse, esse povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram, como coisa que Deus não sabia, né? Deus já sabia. Verso 32, ele diz assim, por favor, olha o que Moisés faz e olha o que Moisés diz. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do livro onde escreveste os nomes dos que são teus. Moisés deu a vida pelo povo. Aqui, Moisés deu a vida dele pelo povo. Senhor, perdoa esse povo todinho. Agora tem uma coisa, se não quiser perdoar, tire meu nome do livro da vida. Que pedido foi esse? Meu Deus do céu. Intercessor, intercedendo pelo povo. Se você não quiser perdoar, Senhor, tudo bem. Agora tem uma coisa. Tire meu nome, porque se eles não for, eu também não vou, não. Pelo amor de Cristo. Se fosse outro, dizia, é mesmo, Jesus. Ó, Deus, acabe com tudo. Se o Senhor quiser, eu sou o primeiro da lista, da fila. Eu começo logo aqui, ó, dando na canela, quebrando aqui os primeiros, e o Senhor vem trazendo, derrotando os lá de trás. Mas Moisés intercedeu pelo povo. Destrua, não. Nós vamos ter compaixão e misericórdia de pessoas que estão enganados. Eles estão em trevas, eles não conhecem a verdade, eles estão tomados pelo desejo carnal, que a Bíblia diz que porque eles já eram assim, Deus os entregou. Eles já eram, então Deus entregou. Deus disse, eles não querem, não posso fazer nada. Deus entregou. Amém? Verso 33. Então o Senhor disse a Moisés, riscarei, sim, Moisés, eu vou riscar do livro, mas eu vou riscar todos que pecaram contra mim. Olha a resposta que Deus dá a Moisés. Eu não tenho por que tirar o seu nome, não, Moisés, do livro, não. Agora eu vou tirar todos aqueles que pecaram contra mim. Não brinque com o pecado. Amém? Capítulo 33, vamos para lá que eu preciso correr. O Senhor, Deus disse a Moisés, saia deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus e os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica. Porém, eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, e eu poderia destruir vocês no caminho. Pula lá para o capítulo 34. O Senhor Deus disse a Moisés, corte 2 placas de pedras iguais àquelas que você quebrou. Presta bem atenção nisso aqui. Quem fez as primeiras placas? Foi Deus. Aí na segunda, quem faz? Moisés. Deus está mandando Moisés fazer alguma coisa aqui. Faça o seguinte, corte as placas iguais às primeiras. Verso 2. Amanhã, cedo, esteja pronto para subir o monte Sinai, a fim de se encontrar comigo ali, no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém.
deverá estar em qualquer parte do monte. As ovelhas, as cabras e os gados deverão ficar pastando perto do monte. Então Moisés cortou outras 2 placas de pedras, iguais às primeiras, e no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou bem cedo, subiu o monte Sinai, levando consigo as 2 placas. Amém? Pule lá para o verso 29. E aí vocês já sabem, né, que desse texto é quando ele diz, se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Mas o que eu quero tratar mesmo hoje com vocês é acerca disso aqui, ó. Preste bem atenção, ó. Verso 29 do capítulo 34. Ele diz assim: quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus. Mas ele não sabia. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés, quando viram o seu rosto brilhando. Porém, Moisés o chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu. Ele cobriu o rosto com um véu. Sempre que entrava, veja bem, ó, na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus lhe havia mandado dizer. E o povo via que o rosto de Moisés continuava brilhando. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com um véu, até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Amém? Vamos até aqui. Isso aqui me chamou a atenção, essa história, porque eu quis contar a história todinha para que vocês entendessem como era que estava a cabeça de Moisés aqui. O que era que se passava na cabeça de um líder, de um homem que entrega a vida dele pelos outros, de um homem que ele se dispõe a estar, a Bíblia diz aí no capítulo, acho que é no 32 ou é 31, diz que ele estava face a face com Deus. Moisés pede a Deus para ver a glória dele. Deus diz assim, eu não vou mostrar a você meu rosto, vou ficar na fenda, vou botar você na fenda de uma rocha. Enfim, esse homem tinha intimidade com Deus. E aí, ó, diz que Moisés, quando estava com Deus, o seu rosto brilhava tanto, mas o rosto brilhava tanto, que quando ele descia para falar com o povo tinha medo dele. O povo tinha medo. Só que a Bíblia diz que essa luz, ela ia diminuindo. Mesmo assim, o brilho era tão grande que o povo ainda tinha medo de Moisés. E isso começou a me chamar a atenção e Deus falou comigo. Pule lá para... Eu terminei o livro de 2 Coríntios. E aqui no capítulo 3, Paulo vai explicar para você aquilo que Deus quer tratar conosco nessa noite. Amém? Paulo vai contar essa história, né? E dizer assim, ó. Capítulo 3 de 2 Coríntios, a partir do verso 7. Vamos ver aqui o que é que ele diz. Ele diz assim, ó. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedras, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Aí ele vai dizer aquela parte que eu ministrei para vocês outro dia. Se esse ministério de placa, se essa lei que foi dada na placa já veio com essa glória, o que não será de maior glória o ministério do Espírito? Não é assim? Ele diz, se essa lei, essa que veio com essa glória toda em pedras, o povo já se maravilhava
com a glória que estava sobre Moisés, o que não é a glória que virá sobre o Espírito. É de maior glória, é de uma glória ainda maior. Você está aqui? Aí, verso 12, aí ele diz assim: e porque temos essa esperança da maior glória no ministério do Espírito, agimos, diga agimos. O que é agir? Diga fazer algo. Porque nós temos essa esperança, rapaz, a gente não está mais sobre a lei, hoje nós estamos sobre a graça. Então, isso significa que a glória da última casa, que é onde nós estamos, vai ser maior do que a glória da primeira casa. Não é assim? Agimos com toda confiança. Aí aqui é o ponto-chave da ministração. Verso 13, Paulo diz assim, ó: nós não somos como Moisés. Por que Paulo disse isso? Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Presta bem atenção aqui comigo. Quando eu li isso aqui, aí Deus falou comigo: Nilma, tem muitos assim na igreja, agindo como Moisés. Mas Paulo disse: nós não somos como Moisés. Como é que eles estão agindo como Moisés? Eles estão escondendo o rosto, para que ninguém veja que o seu brilho está diminuindo. Eles estão escondendo o rosto, para que ninguém veja que o seu brilho está diminuindo. Sabe o que é que isso mostra para mim? Pessoas que estão esfriando na fé, mas aparentemente parece que está tudo bem, porque ele tem vergonha de pedir ajuda. E de repente, quando a gente olha, sumiu e desapareceu. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, e eu quero que você medite no que eu vou lhe dizer e anote, se puder. Frieza dá sinais. Você tem como identificar se você, não é seu irmão, não. Menino, fulano não veio mais nunca para os cultos. Menino, mas fulano está frio. Não, hoje o cuidado é com o nosso irmão, mas é com você também. Porque frieza dá sinais. Sabe, amados, um dos primeiros sinais que a gente vê quando alguém está começando a esfriar na fé é a diminuição de frequência dele nos cultos. Tem gente que ele é assíduo, ele vem para todo culto. Está no culto de manhã, está no culto de noite, está no culto de ensino, está todos os cultos. De repente, agora o que ele tem é desculpa. É porque, sabe, ontem não deu. E a desculpa é assim: ontem não deu. Estava tão cansado, não deu. É porque ontem, sabe, eu tenho um negócio para resolver. A desculpa é essa. Tanta coisa para resolver. E a testa passando igual aquele letreiro, assim: mentira, mentira. Mentira, a menina, né? Pronto, a gente começa a identificar quando uma pessoa está começando a esfriar na fé. É quando ela começa a se esconder. Se eu pudesse dar um título, eu vou dar, dessa ministração de hoje, tira o véu. Não esconda seu rosto. Tire o véu. Sabe, amados, nós somos corpo. Nós somos igreja. E o desejo do nosso coração é ajudar você a sair dessa frieza espiritual, a não ser levado com as conversas do mundo, a não ser mais um que o inferno está levando para o engano. Atraindo, sabe? Atraindo com coisas fascinantes, assim, a gente fica... E a igreja parece algo desinteressante. Porque o engano do mundo é: você é a igreja, você não precisa congregar. Aí Paulo diz: congregue, porque era costume de algum abandonar. Não abandona não, fica lá. Porque, amado, quando você está junto, você se esquenta. A Bíblia diz: é melhor você ser dois do que ser um sozinho, porque um esquenta o outro. Quando você percebe que tem alguém já está ali, cambaleando na fé, a primeira coisa que você faz é mandar mensagem para ela: ei, mulher, o quê, hein? Vamos para a igreja, vamos para a igreja. Vamos. Se não quiser, problema, mas você fez sua parte. Agora a gente percebe, dá sinais, frieza espiritual, dá sinais. Desejo de leitura some.
Desaparece. Interesse para ler não tem. Agora, bota uma fofoca no Instagram de 4 páginas para ver se a gente não passa a noite todinha lendo. Menino, tu viu, mulher, que fulano traiu o marido. Menino, mas aquele casal parecia ser tão... E a mulher que foi pega com outro. Aí a gente lê e dá cabo da vida e ainda compartilha. Menina, deixa eu mandar para Mara, que Mara precisa saber disso aqui. Menino, tá vendo aí, Mara, a gente estava falando disso semana passada da vida desta criatura, diga misericórdia. Mas a gente faz. Você está entendendo? Aí quando eu li isso aqui, Deus falou comigo. Tem muitos assim na igreja, mostrando sinais de que eles estão esfriando na fé. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você começa a perceber os sinais e você alimenta esses sinais, você vai cair. Se você não pede ajuda, você vai cair. Aí o texto continua, né? Verso 13, verso 14. Quando ele diz, né, que Moisés não queria que os israelitas vissem, né, que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com este véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une a Cristo. Veja, se eu perguntasse para você hoje à noite, por que Paulo dá um exemplo dizendo nós não somos como Moisés? É porque Paulo está identificando um erro aqui. Paulo está dizendo que Moisés cometeu um erro. Se eu perguntar para você qual foi o erro que Moisés cometeu, foi colocar um véu diante do povo. Moisés, ele falava com... Vem cá, pastor, por favor. Eu me vi fazendo isso, eu vou fazer. E com ele eu posso fazer. Moisés, ele falava, como eu disse a vocês, com o povo. Fica aqui, ó, bem pertinho de mim, viu? Mais perto, mais perto, mais perto. Moisés falava com Deus face a face. Moisés, amigo de Deus, falava com Deus. Aí a Bíblia diz que Moisés resplandecia, o brilho de Moisés. Aí Moisés pegava e ia falar com o povo. Fica em pé, Mara e Vanessa, por favor. Moisés vinha falar com o povo aqui, ó. Aí quando Moisés vinha, ó, cadê a luz? Ó, a ornamentação está até ajudando. Então, quando Moisés vinha, agora estava diante do povo, aquela luz que brilhava tanto, já não brilhava tanto como brilhava antigamente. Moisés, com vergonha de que os israelitas vissem que seu brilho estava sumindo, ele colocava um véu. Amém? Pode sentar, obrigado. Pode sentar, pastor, obrigado. Moisés vinha e colocava um véu. Aí a Bíblia diz que Moisés voltava de novo para falar com Deus, Moisés tirava aquele véu. O véu só era tirado quando ele estava na presença de Deus. Mas quando ele saía novamente, que ia falar com o povo, Moisés colocava o véu. Sabe o que era isso? Para que os israelitas não vissem que a luz dele estava diminuindo. Então Moisés estava com vergonha que ninguém soubesse que ele estava esfriando. Ninguém pode saber, mas você, que é tão fervoroso, que é tão isso, ele estava passando por perigo, mas ele não queria que ninguém soubesse. Então, ele escondia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você com um véu cobrindo seu rosto, você nem enxerga direito, você nem fala direito e você nem é compreendido direito. Quando a gente coloca um véu sobre o nosso rosto, a gente não quer que as pessoas saibam que a gente está esfriando na fé. Você vai esfriar mais ainda. Você precisa pedir ajuda. Você precisa pedir socorro. Se você não quer morrer espiritualmente, você precisa se assumir, até com as suas fraquezas. Estou tão fraco, estou me sentindo tão distante. Estou me sentindo tão cansado. Não estou querendo mais esperar a bênção de Deus que parece que não está chegando. E aí você vai ter alguém que vai dizer assim, vou orar contigo. Deixa eu orar contigo. Você está aqui? A gente tem orado por pessoas que estão distantes. Por pessoas que foram embora. E a gente vai ver um por um retornar. Eu creio nisso. Não sei quanto tempo vai levar, mas eu não me canso de esperar. E nós vamos ver.
cada um deles retornando. A gente já está vendo, né? A gente já está vendo. As orações sendo respondidas. Você está aqui? Aí, verso 15, aí ele diz assim, ó. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como diz as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltava para o Senhor. Quando ele fala aqui da antiga lei, que ele diz assim que quando se eles leem até hoje esse véu vai estar, ele está falando das coisas velhas, das coisas passadas, das coisas antigas. Algumas pessoas têm o costume de dizer que o Ministério Verbo da Vida bane o Antigo Testamento. Eu ouvia muito isso antigamente, hoje a gente não escuta mais não, graças a Deus, porque isso não é verdade, né? E uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, por que vocês não rasgam o Antigo Testamento? Porque tudo de vocês nós estamos em uma aliança superior, nós somos da nova aliança. E somos. Mas a gente não desconsidera o Antigo, porque a Bíblia diz que o Antigo Testamento era a sombra do Novo. A gente só não vive mais lá. Por isso que tem canções aqui que a gente não canta. Por quê? Porque está falando de uma antiga aliança que eu e você não estamos mais. Agora ela precisa ser lembrada para você saber aonde você foi colocado. Você foi tirado de um império e colocado em outro império. Você estava em escuridão, agora você está em luz. Amém? Aí ele continua dizendo assim, verso 16. Mas o véu pode ser tirado, como diz as Escrituras. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que você sinta essa pressão, por mais que você sinta esse esfriamento, se assim a gente pode dizer, eu quero dizer a você que isso só vai passar quando você se voltar para o Senhor. Esse véu, ele só vai ser tirado quando você olhar novamente para o Senhor e a sua luz vai começar a brilhar. O pastor ministrou aqui, domingo, deixe sua luz brilhar. Faça-se ser visto por onde você for, né? Tem uma musiquinha das crianças que a gente cantava, minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Pequena porque ela é pequena, mas eu e você, a luz é grande. Se essa luz que vinha sobre Moisés era uma luz que ele recebeu numa lei de pedras, qual é a luz hoje que não está sobre a nossa vida com o Espírito Santo habitando dentro? Sabe, amados, a Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Eu sei que tem situações que se levantam contra a nossa vida que faz com que essa luz, ela diminua, essa clareza, a gente começa a perder o foco, a gente começa a perder o entendimento, você começa a ler e não tem prazer em ler. E uma das coisas que fez Moisés botar esse véu foi porque Moisés teve raiva do povo. E às vezes a gente está olhando mais para o problema do que para a solução. A gente está se chateando com o povo, a gente está se magoando com o povo. Ei, querida, a gente vai se magoar mesmo. A gente vai se chatear mesmo. No outro domingo eu estava ministrando e eu percebi, pelo que eu escrevi, que eu comecei uma história e não terminei, que era a história do joio e do trigo. Deus sempre fala comigo acerca dessa história do joio e do trigo. Porque ele diz que foi plantado um trigo, veio o inimigo, jogou ali o joio. E quando eu estava lendo, Deus fez uma pergunta para mim assim. Nilma, você sabe para que é que serve o joio? Eu disse, sei não, Senhor. Ele disse, é para identificar o trigo. E na hora a luz chegou dentro de mim. Sabe o que é que isso quer dizer? Joio e trigo, eles são idênticos. Você olha e você diz assim, são crentes. Dois crentes, fervoroso, menino, pense. São idênticos. Mas o joio, ele não dá fruto. Aí foi o que Mara ministrou aqui, batizou a gente com um ramo. Foi o pastor que disse, viu? Foi eu não. Ele não dá fruto. E quando Deus disse assim a mim, serve para identificar o trigo, o entendimento que veio para mim é que trigo, a gente entende que são os santos. Amém? É aquela pessoa que ela frutifica, é aquela pessoa que ela serve ao Senhor com interesse de coração. É aquela pessoa que ela ama a justiça, mas ela odeia a iniquidade. Você está entendendo? É aquela pessoa que ela quer retidão. Essa aqui é o santo. Aí o joio é o fingido.
É o fingido. Ele está ali para destruição, ele está ali para enganar, ele está ali para mentir, ele está ali para confundir. O papel do joio é confundir. Mas Deus disse assim, ó, aí a gente diz assim, meu Deus, como é que o pastor aceita aquela pessoa dentro da igreja? Menina, é barraqueiro, é confuseiro, só vive metido em confusão. Se eu fosse o pastor, eu mandava logo tirar de dentro da igreja, mandava ir congregar em outra igreja, ou então arrancava logo aqui. Arranca ninguém. A gente não arranca ninguém, nem manda sair ninguém. Sabe por quê? Porque o joio, ele serve para identificar o trigo. Sabe o que é que isso quer dizer? Toda vez que você olhar para uma pessoa carnal, para uma pessoa que ela é metida em confusão, para uma pessoa que você vê e diz assim, menino, não é crente não. Toda vez que você olhar para ela, o sentimento que vai vir dentro de você é, Deus me livre, você é igual a isso. Pronto, é para isso que serve o joio, o carnal. Ele serve como espelho para você ver como é que está a sua vida. Você vai olhar para uma pessoa dessa, para o joio, e dizer assim, Deus me livre, que eu não quero ser desse jeito. Eu quero me santificar a cada dia. Rapaz, eu quero andar em retidão. Sabe de uma coisa? Eu quero ser correto. Aí vão olhar para você e vão dizer assim, ai meu Deus, só quer ser santo. Exatamente, você tocou no ponto principal. Santidade. Por quê? Porque sem ela ninguém vai ver o Senhor. Ninguém. Você acha que a gente nunca passou por um momento de frieza? Passei. E quando eu passei por um momento de frieza, a minha oração ao Senhor foi, Senhor, cadê você que eu não lhe vejo? Sabe, Pai, não estou lhe vendo. Espírito Santo dentro de mim disse, Nilma, sem santidade, ninguém vai ver. Ninguém. Eu preciso me santificar todos os dias. Eu preciso. Porque eu habito numa carne, e ela é nojenta, ela é contra a vontade de Deus. Ela quer fazer aquilo que o mundo nos oferece de bandeja. E se você não dominar ela, ela domina você. É uma guerra, filho. Nós estamos em guerra. Mas deixa eu te dizer, nós já vencemos essa guerra. A minha luta e a sua luta hoje é posição. Ficar no lugar de posição que Deus nos colocou. Se a gente sair dali, se a gente vacilar, o diabo nos derruba. Eu ministrava aqui para os jovens e eu falava sobre a história do muro. Um homem estava em cima do muro, embaixo tinha um anjo, do outro lado tinha um demônio. Só que o demônio estava sentado na cadeira, muito tranquilo. E o anjo estava aqui insistindo a ele, desça daí, pula para o lado de cá, eu te ajudo, vem para cá. E o demônio sentado na cadeira assim, ó, lixando as unhas, não estava nem aí. Aí chegou outro demôniozinho para o lado dele e disse assim, tu não vai fazer nada não? Manda ele pular para cá também, manda ele sair de cima desse muro, você vai ficar quieto. E o diabo olhou para ele e disse, o muro é meu. Ele já tinha decidido, filho. Minha irmã me ensinou isso, eu era criança. Ela me colocou em cima do muro da casa dela, ela disse assim, Nilma, tenha cuidado com as coisas do mundo, porque o mundo, a tendência do mundo é puxar você para o lado do mal. E eu não entendi, eu era criança, ela me colocou em cima do muro, ficou na parte de baixo, pegou na minha mão e ela disse assim, o que é mais fácil? Eu puxar você aqui para baixo ou você me puxar aqui para cima do muro? Aí ela me puxou assim, deu aquele... Eu digo, é mais fácil você me puxar. Ela disse, pronto, o mundo é desse jeito. Brincar com as coisas do mundo é desse jeito. É você estar em cima de um muro, mas é mais fácil ele puxar você para lá do que você puxar para cá. Isso serve para amizades erradas. Amizades erradas que não estão no mesmo nível que você está. É mais fácil puxar você para o lado deles do que você puxar eles para o seu lado. Saia de cima do muro. Decida por Cristo. Saia de cima do muro. Diga ao seu irmão, saia de cima do muro. Eu não abri nem as folhas, mas vamos embora. Deixa Deus te usar, vaza, né? Aleluia. Aí ele diz assim, ó. Cadê o menino do teclado? Chega, meu filho. Verso 16. Mas o véu pode ser tirado, como diz a Escritura, né? O véu foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aí verso 17 diz assim. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente,
aí existe liberdade. Eu vi um pastor há muito tempo atrás, não lembro o nome dele, ele era um americano. Ele estava explicando sobre esse texto. E ele falou que essa palavrinha aqui, onde o Espírito está, na verdade não quer dizer estar. Ele diz assim, aonde o Espírito é Senhor, tanto que aqui ele diz, a palavra aqui é Senhor. Então ele diz assim, por que é que a gente diz, aonde o Espírito está, a liberdade? E muitas vezes o Espírito está. Ele está aqui na igreja, mas não tem liberdade. Ele está na igreja, mas muita gente sai daqui sem ser liberta. Então a Bíblia está dizendo, aonde o Espírito está, tem liberdade. Não, não é isso que ele está dizendo, não. A Bíblia quer dizer assim, aonde ele é Senhor, ali há liberdade. É onde ele é Senhor. Se ele não for Senhor, não há liberdade. Amém? Aí eu acho, aí o auge do texto é esse aqui. Verso 18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Nós não somos como Moisés, que cobria o rosto, mas nós com o rosto descobertos, brilhamos essa glória. É tempo de tirar o véu e deixar a glória de Deus brilhar nas trevas. Mostrando o caminho, dizendo o caminho. Vão vir contra você, vão falar de você, vão querer bater em você. A Bíblia diz que seremos mortos por causa do Evangelho. Vão tentar calar, vão tentar ferir. Mas por que os discípulos não se calavam? Aí a gente olha e diz assim, rapaz, vai ler as histórias dos discípulos para tu ver. Se tu não vai dizer assim, é um bando de rebelde insubmisso, tudo errado. Porque o rei chegava e dizia, não pode pregar aqui. Os governadores chegavam e diziam, você não pode pregar aqui. Eles subiam, era num banco. Aí era que pregava mesmo, porque mais importa agradar a Deus do que a homens. Mais importa agradar a Deus do que a homens. Não vamos deixar de falar sobre pecado. Sabe por quê? Porque nós amamos você. Agora, sabemos que não é fácil? Não. Não. Deixar um vício, deixar a pornografia, deixar o relacionamento ilícito. Quantos jovens estão entrando na vida sexual novos? Eles começam a namorar novo. Primeiro, gente, deixa eu abrir aqui, eu tenho que falar. O parêntese. Por que criança namora? Se não é com compromisso para casar, filho, por que namora? Você vai cair. Se você não tiver esse entendimento de um namoro santo, você vai cair. E deixa eu dizer uma coisa para você. Sexo fora do casamento é pecado. Sexo fora do casamento. Nós estamos vivendo uma vida amorosa. Não, vocês estão vivendo uma vida pecaminosa. E ponto final. Não espere que isso termine bem, porque tudo que começa errado, termina errado. Tudo que começa errado, termina errado. Sede santo, porque eu sou santo. Vale a pena ser fiel. Vale a pena. Você pode amar o seu namorado, você pode amar a sua namorada. No dia que você sentir que, aí para isso aqui a gente se esquenta. A palavra a gente está tudo frio. Mas para namoro a gente se esquenta. Quando você sentir que o negócio está querendo esquentar, filho, corra. Corra. O diabo, a Bíblia manda a gente resistir. Agora o pecado manda correr.
corra mesmo, corra. Maior velocidade que você tiver. E saia de perto. Agora, se você vê que ele insiste ou ela insiste, termine. Diga, isso aqui não está dando certo, não. Está indo pelo caminho errado, eu não estou me sentindo bem com essa situação. E peça ajuda a Deus. Porque se apaixona fácil. E acha que isso é amor. Menino querer tocar em parte do seu corpo. E você acha que isso é amor. Isso não é amor, não, viu? Isso é pecado. Isso está errado. Você não foi feita para isso, não. Amém? E aí ele diz, né? Nós com o rosto descoberto. Mostra a tua luz. Deixa essa luz brilhar em você. Deixa eu ver aqui o que foi que eu anotei, meu Deus. Que eu não sei mais nada. Amém. Eu anotei aqui, né? Que nós não somos como Moisés. E o que fez esse brilho dele diminuir? Então, Moisés se chateou com o povo. Ele escondeu uma falha. Né? Teve vergonha porque o brilho estava desaparecendo. Né? Se afastou de Deus e colocou o véu diante do povo. A primeira coisa que você vai querer fazer quando você sabe que está esfriando ou já está em uma vida de pecado é se afastar de Deus. E quando você se afasta de Deus, você volta para as trevas. Você volta para aquela escuridão e agora você não consegue enxergar mais nada. Você volta de novo para trevas e você fica lá. Amém? Aí você pode dizer assim, Nilma, mas você falou isso sem compadecer. Você não sabe o que é que eu estou passando. É muita pressão, é muita opressão. Às vezes fica difícil de ir para a igreja. Eu não escuto a palavra. Chego na igreja, dá um sono. Eu boto louvores. Eu quero ler, eu não consigo. Eu falei outro dia com vocês sobre depressão. Né? Que a gente passou por isso. A depressão de Elias. Mas lá em 1 Coríntios 10, 13, ele diz assim, ó. Eu vou ler já para a gente encerrar, tá bom? 1 Coríntios 10, 13. Ele diz assim, ó. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, eles lhe providenciarão um escape para que possam suportar. Vê que coisa linda. A Bíblia está dizendo que nós não vamos passar por nada que a gente não possa suportar, filho. Seja o que for que está vindo contra a sua vida, querendo trazer essa frieza, se levante por dentro, faça alguma coisa. Não deixe que ela tome conta de você, não. Porque é isso que você está passando. Você pode suportar. Não vamos passar por nada que não possamos suportar. A Bíblia conta, em Apocalipse 7, que Deus estava para soltar os 4 ventos. Que os anjos estavam para soltar os 4 ventos. E Deus mandou reter, porque o povo não estava pronto. Deus não vai deixar eu e você passar por aquilo que não estamos prontos para suportar. Você pode suportar essa tentação aí? E hoje de manhã, Deus trouxe uma frase dentro do meu coração. Tem ventos que se levantam, ventos, que eles se levantam, tem ventos que apagam o fogo. Mas tem ventos, filho, que eles acendem o fogo. Eu quero te dizer, o que é que você está fazendo com essa ventania que vem contra? É o quê? Você é uma vela ou você é uma fogueira? Porque vela a gente apaga. É o vento que vem e apagou. Mas, filho, assopra uma fogueira que pode estar com as brasas no fim. Assopra ele para você ver se essa chama não acende de novo. É tempo de acender a chama de novo. Acende essa chama de novo. E essa chama não se apaga. Depende de mim e de você, filho. Depende de mim e de você. Manter o fogo aceso. Amém? Aleluia. Peça ajuda. Peça ajuda. Eu não sei se eu já li para vocês, deixa eu ver. Tiago 5,16, eu li? Tiago 5, deixa eu ver se é isso aqui.
Tem uma frase que eu ouvi há um tempo atrás que diz assim, ó: quem confessa uma tentação não vai precisar confessar pecado. Se você está passando por um momento difícil e você sabe, rapaz, eu estou para cair, eu estou esfriando, eu estou para me desviar. E a gente vai ver aqui já já o que significa se desviar. Faz o seguinte, pede ajuda. Não cometa o erro que Moisés cometeu, escondendo o rosto para que ninguém visse que ele estava em perigo, ou que a luz dele estava diminuindo. Moisés não estava em perigo, mas quando a minha luz e a sua diminuem, nós entramos em perigo. Pede ajuda. Aí em Tiago 5,16 ele diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pede ajuda, filho. Pede ajuda. Confessem uns aos outros para que orem e que você receba cura. Você seja curado naquilo que você está precisando de ajuda. Amém? Em 1 João 1,19, né, a gente, Jefinho citou aqui, se eu não me engano, acho que Mara também, não lembro. 1 João 1,9. Ele diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ei, filho, sabe, Nilma, porque eu estou muito ferida e magoada, não vou mais para aquela igreja porque fizeram uma injustiça comigo. Pronto, pois confesse, que a Bíblia está dizendo aqui, ó, que Ele é fiel e justo para purificar você de toda injustiça. Qualquer injustiça que foi cometida, Ele é fiel, Ele é justo, Ele pode fazer isso por você e você não precisa andar carregando esse fardo. Amém? Aleluia. Aleluia. Aí você pode temer e dizer assim: ah, mas eu não estou desviado não, sabe? Eu só não estou indo para a igreja, mas eu não estou desviado. Aí eu pergunto a você, ó, se você não está na direção do Senhor, você está em que direção? Se você não está andando no caminho do Senhor, você está andando em que caminho? Eu anotei aqui, o que é se desviar? A palavra se desviar significa tirar do caminho, afastar. É se afastar, arredar, mudar de direção. Não se engane. Eu só não estou indo para a igreja, mas eu não estou desviado. Ok, na sua casa, já que você não vai para a igreja, quanto tempo de Bíblia, de oração, de louvor, de comunhão você tem? Se você está fazendo isso, filho, eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe por que você não está? Eu vou lhe dizer, sem medo de pecar. Que ninguém faz isso. Quem se afasta, eu todo sabe, mas eu estou em casa. Mas a minha vida, eu leio, eu oro. Mentira. Porque se você tem essa comunhão com Deus, a primeira coisa que você vai sentir vontade de fazer é ter comunhão com seus irmãos. Rapaz, eu quero ir para a igreja, sabe? Eu quero estar junto do povo. Uma saudade de fulano, eu quero abraçar ciclano. Eu quero estar lá. A unção coletiva, ela é diferente. Você pode vir a unção sobre você na sua casa? Pode. Se orar, entrar dentro do seu quarto, sabe, é só eu e Deus e mais ninguém. Mentira, tem mais alguém aí enganando você. Tem. Pode ter certeza que tem, viu? Em hebraico, a palavra desviar significa apostasia. Aí o que é que a Bíblia diz? O sinal do fim, apostasia. É o que mais vai crescer nos últimos dias. Muitos apostatarão da fé. Muitos. Diga assim, comigo não. Não fazemos parte dessa estatística, amém? Eu vou ler alguns versículos bem rápido, porque não vai dar tempo pedir para você abrir, então você só escuta. Se quiser abrir, você abre. Em Mateus 5, no verso 14, 15 e 16, ele diz assim, ó: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado. E assim ilumina
todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vocês mesmos. Não, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Brilhe a sua luz, para que os homens vejam e glorifiquem ao Pai. Eu e você somos testemunhas do poder de Deus, da glória de Deus. Deus precisa olhar para a gente e ter prazer na nossa vida. Você está aqui? João 8. Em João 8, ele diz assim. João 8:12, ele diz assim. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja, filho, se você está no caminho do Senhor, se você está seguindo o Senhor, você não está em trevas, não. Você não tem para que se esconder, não. Você não tem para que se sentir frio, não. Querer retroceder, começar a sentar lá atrás, daqui a pouco nem aqui dentro você entra mais. Saiba identificar, porque frieza dá sinais. Amém? Salmo 119. Salmos 119. 105. Diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Essa palavra, quando você está diante dela, quando você busca ela, quando você olha para ela, olhei para ela e fui iluminado, ela vai trazer para você uma clareza tão grande que você vai saber onde você está pisando. Você vai saber onde você está andando, para que caminho você está indo, por onde você está indo, você vai saber. Você será guiado por ela. Não será levado por todo o vento de doutrina. Amém? Aí, no capítulo 18 também de Salmos, ele diz assim, 18, 20, 28. Olha que coisa linda. Ele diz assim, ó: tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Pronto. Pronto, tá aqui. Passei por um momento de treva, passei por um momento de escuridão. Estou sentindo mesmo que estou já. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. É o Senhor. Quando Moisés saía de diante do Senhor, a luz de Moisés diminuía e Moisés colocava um véu, porque ele estava morto de vergonha. Mas quando ele voltava de novo para o Senhor, o rosto dele resplandecia muito forte. É tu, Senhor, quem mantém a minha lâmpada acesa. É o Senhor, filho. Sem ele você vai voltar para a treva mesmo. João 1:5. João 1:5. A luz, ela brilha nas trevas. E as trevas não podem detê-la. Quando você estiver iluminado, quando você estiver com essa luz potente, nem se preocupe. Porque aonde você chegar, treva vai ter que sair. Ela vai ter que sair. Porque a luz, ela só ilumina em treva. E a treva não pode abatê-la. Não tem como. Não tem como. Fique de pé nessa noite. Amém? Aleluia. Eu sei que às vezes você pode olhar e dizer assim, não. Também não é tão assim, não. Não é comigo, não. Mas nós estamos em família. Nós estamos em casa. E o desejo do nosso coração, verdadeiramente, é alcançar você. Verdadeiramente, é ajudar você. Sabe, amados, se você tem no seu coração, você identifica que você está frio, nós queríamos orar por você. Amém?
Mas eu quero deixar bem claro uma coisa para você nessa noite. Não vai ser a minha oração que vai acender a sua luz. Não vai ser a imposição de mãos que vai acender a sua luz. Não vai. Quem vai manter essa luz acesa é você. Se detendo na palavra, na mensagem. Agora nós vamos orar nessa noite por força. Nós vamos orar nessa noite para que esse véu, ele seja realmente tirado. Que você não se envergonhe de admitir hoje à noite que você está fraco. Porque você pode sair daqui forte. E a Bíblia diz, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Você precisa conhecer e saber a força que tem dentro de você. Não deixe que esse véu, ele escureça. Ou ele diminua o brilho que está dentro de você. Não deixe. E eu vou chamar você para vir à frente, para a gente orar por você. Se você quiser, você vem. Se você não quiser, tudo bem, não tem problema. Mas se você está aqui e quer oração, porque você sabe que você está frio, vem aqui à frente bem rapidinho. Nós vamos orar por você. Amém? Nós queremos te ajudar. Nós queremos te dar esse up, essa força. Para que você saia daqui sabendo, eu não vou ser mais o mesmo. Minha vida não vai ser mais a mesma. Você não precisa se esconder. Não é fácil admitir que estamos esfriando. Não é fácil admitir uma fraqueza. Mas se a gente confessa uma tentação, uma fraqueza, a gente não vai precisar confessar a queda. Amém? Tem alguém hoje à noite que deseja oração para a sua vida, acerca disso, que você sabe que você está frio, que você está distante. Se você deseja, venha, nós vamos orar por você. Se não, tudo bem, eu dou glória a Deus. Graças a Deus, porque está todo mundo iluminando e sendo iluminado. Amém? Tem alguém hoje à noite que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mas queria fazer isso hoje à noite. Você já entendeu no seu coração e no seu espírito que você precisa dessa nova vida, que você não quer mais essa vida. E se você não quer mais essa vida, entregue ela para quem quer, porque o Senhor, Ele quer cuidar de você. Ele ama você. Amém? O Senhor, Ele tem cuidado de você. Até aqui o Senhor tem te ajudado. Se você está aqui hoje à noite e deseja entregar a sua vida para Jesus, ou você já fez isso há algum tempo e você esfriou, e você se distanciou, mas você reconhece, hoje é a noite de voltar. E se você deseja voltar, a gente queria orar por sua vida e receber você com todo carinho, com todo amor. Tem alguém hoje à noite que deseja tomar essa decisão? É uma decisão, e é uma decisão radical, sabe? Eu sei que você deve estar pensando assim, rapaz, eu já fiz, eu já tentei, não consigo, deixa eu me consertar, ou deixa quando eu tiver, mas aí eu vou. Vai não. Você não vai conseguir sozinho não. Você precisa vir como você está. Porque se você vir como você está, você não vai ficar da maneira que você está. Amém? Todo mundo salvo? O que tem acontecido muito ultimamente é a gente fazer o apelo e as pessoas não vir por timidez, por vergonha. E quando termina o culto, ela nos procura. Então, se você sabe que é com você que Deus está falando, mas você não quer vir por timidez ou pelo que é que os outros vão falar, nos procure no final. Mas não saia daqui sem tomar essa decisão. Amém? Glória a Deus. Seu Alexandre. Deus continue abençoando vocês.